Estamos ao vivo, pessoal. Boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa live, ou webinar promovido pelo GuiaCast, em conjunto com a iTrack Brasil, onde vamos abordar temas relacionados à logística, cadeia de suprimentos, levando em consideração que estamos em um momento tão peculiar e o objetivo é trazer alusão com experts do setor para ajudar e debater a oportunidade para essa nova realidade em diferentes setores da cadeia de suprimentos. Sejam todos bem-vindos a essa live, ou webinar promovido pelo GuiaCast. Eu sou o Rodrigo Giametti, estou aqui substituindo o Rodilson Silva, ele teve um problema com conexão, tá? O Rodilson Silva, do podcast GuiaCast. Eu serei o moderador desse painel, onde traremos conselhos de experts do setor. Apenas um recado rápido, com o objetivo de ajudar na consolidação de empresas, por aumentar a capilaridade, a fim de ajudar na colaboração na logística, principalmente agora, compartilhamos uma planilha para geração de network. Então, essa planilha já está disponível, quem já estiver nos assistindo já pode entrar lá, deixar um nome, um e-mail, criar uma interação, tá? Promoção do network aqui ao vivo dentro dessa live. Então, vamos lá. Recebemos na bancada do GuiaCast o Paulo Bertalha, Head da Bertas, empresa de consultoria, autor do livro Logística e Gerenciamento da Cadeia e Abastecimento, além de professor universitário. O Paulo tem graduação em Engenharia pela Universidade de São Francisco, MBA pela Faculdade de Campinas, MBA pela FGV, além de certificação internacional CEPIM, pela APIX. Carreira desenvolvida em empresas globais como Unilever, HP, EBS, Oracle e IBM. Experiência internacional trabalhando e vivendo em países da América Latina, Europa e Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, Paulo. Boa noite. Boa noite a todos. Temos também o Eduardo Banzato, diretor do Grupo IMAN, 33 anos de experiência como profissional de supply chain, manufatura e desenvolvimento de pessoas, professor universitário, autor de 45 cursos de treinamentos IMAN, além de autor e coautor de vários livros, incluindo Tecnologia da Informação aplicada à Logística, Equipamentos de Manuseio e Armazenamento de Materiais, Automação Infralogística, Projeto de Armazém, Logística e Gestão Industrial, WMS, Sistema de Gerenciamento de Armazém, entre outros. Seja muito bem-vindo, Banzato. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Vamos debater um pouquinho aí do novo normal. Obrigado, pessoal. E, por fim, Daniel Drapac, fundador e CEO da iTrack Brasil, empresa referência em rastreamento, gestão e comprovação de entregas e coletas até a última milha. Tem mais de 22 anos de experiência em grandes organizações, na gerência geral, 12 anos como executivo sênior, vice-presidente, diretor, gerente executivo, em uma empresa como a Sim Technology, IP, AGV, Logística, Cielo, Carrefour, Grupo Accor, Unilever e posição atual iTrack Brasil. Seja muito bem-vindo, Daniel. Boa noite para todo mundo, vai ser uma grata satisfação passar esse momento aí com vocês. O tema de hoje, especialistas debatem ideias do novo normal. O contexto do novo normal. Estamos vivendo na era low touch, entrando em um novo normal, ou uma economia moldada por novos hábitos e regulamentos, com base em interação reduzida e restrições mais rígidas de viagem, requisitos de higiene, como comemos, trabalhamos, compramos, nos exercitamos, gerenciamos nossa saúde, socialização e gasto do tempo livre. Existe toda uma mudança no comportamento do consumidor, na maneira como as pessoas interagem, e isso afeta. Para falar sobre essa nova era e sobre esse novo normal, temos na bancada excelentes e experientes profissionais, conhecedores do setor de logística e supply chain. E para começar, Bertalha, o Head da Bertas. Reimaginar suas atividades, repensar e reestruturar suas operações, revisualizar seu planejamento e redescobrir novas maneiras de servir ao cliente, como as empresas podem adaptar as suas estratégias de negócios e estratégias operacionais, visando suprir esse novo momento do novo normal ou a era low touch. Paulo, a pergunta está contigo. Avisa ele, Rodrigo. São Paulo. Paulo, está conseguindo nos ouvir?
Está conseguindo nos ouvir, mas eu acho que o microfone... Olá, pessoal, muito boa noite. Me ouvem agora? Muito bem. Ok. Desculpem aí, na realidade é o exercício da tecnologia que nós devemos, principalmente de frente desse momento, né, da pandemia e tudo mais, utilizando de forma rigorosa, aprender com mais ênfase, ok? É um prazer enorme estar aqui com vocês, e o Rodrigo fez uma pergunta bastante interessante para esse momento que nós estamos vivendo. Seguramente esse é um divisor de águas, né? Essa pandemia, num dado momento, nós vamos pensar nela no momento pré-pandemia e no pós-pandemia, ou seja, todas aquelas estratégias que as empresas vinham montando, não que tenhamos que jogar no cesto, não é isso, mas nós precisamos fazer uma revisão bastante profunda de tudo que vem acontecendo aí. Existe uma mudança bastante radical na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de comprar, na nossa forma de entregar, ou seja, o comportamento do cliente final, do consumidor final, passa a ser um regimento bastante importante nesse processo todo. Nós vemos por aí o que vem acontecendo em relação à conveniência, ou seja, nós estamos comprando muito mais online, nos distanciando cada vez mais do físico nesse momento, e essa volta ela vai ser muito gradual, ela vai acontecer de forma gradual. Então, qual é o aconselhamento para as empresas nesse momento? Nós entendemos que no momento de crise existem as oportunidades, mas falar em oportunidade por si só, sem que nós façamos um investimento, uma atualização nessa oportunidade, não faz sentido nenhum. Então, como é que nós vamos preparar a nossa empresa? Seguramente, nós vamos ter que planejar muito mais e de uma forma muito mais estruturada. Temos que pensar muito mais estrategicamente, principalmente em modelos de negócios e em processos, e todos esses modelos de negócios, processos, estratégias, tecnologias e pessoas que vão fazer parte de todo esse ecossistema, esse novo ambiente de trabalho, e aqui esse novo, nós estamos falando do novo normal, né? Essa expressão, logicamente, ela deve sumir em algum momento após a pandemia, mas o importante aqui é que todos esses elementos sejam muito bem avaliados, pensando numa condição final, num elemento final que se chama cliente. Ou seja, se lá atrás, nos idos de 90, de 2000, nós já falamos que o cliente era o rei, agora muito mais. Então, pela conveniência, pela velocidade, eu acredito firmemente que o online pode dar uma lição muito grande, pode trazer um aprendizado muito grande para tudo isso que nós estamos fazendo. Ou seja, a forma como a Amazon está operando, Magazine Luiza, como o Submarino está operando, como o Fast Shop está operando, como o iFood, né? Para citar alguns, desculpa, tem muito mais empresas que podem servir como exemplos aqui, né? Essas empresas, elas podem servir de lição para nós. Ou seja, quando nós usamos tecnologia para alavancar esse relacionamento com o cliente, e esse é a reflexão que eu chamo a todos aqui para ter, o que eu penso em termos de tecnologia? Como é que a minha cadeia de abastecimento se torna visível? Como é que eu estou enxergando que o produto está saindo da minha empresa e indo para o consumidor final? Qual é a visibilidade que eu tenho no meio do caminho? O motorista entregou, alguém apertou um botão, me retornou em tempo real de que esse produto foi entregue ou não? Eu gerei a expectativa para o cliente e estou dentro dessa expectativa. Quer dizer, esse é um aconselhamento importante. O outro é como é que eu protejo, ou como é que eu olho para o meu colaborador dentro da minha empresa. Isso é fundamental, a proteção do colaborador. Nós estamos falando hoje no uso de máscaras, no uso de gel, do álcool gel. Como é que vai ser no futuro tudo isso? Nós temos que aprender uma coisa, quando nós formos a um restaurante, quando toda essa parafernália passar, nós não vamos sentar próximos um ao outro. O conceito do lockdown, o conceito do distanciamento, ele veio para ficar.
Então, isso é extremamente importante, gente. Vamos olhar para essas figurinhas: estratégia, processo, modelo de negócios, pessoas e tecnologia. Paulo, muito obrigado. Agora eu vou chamar para a conversa o Daniel Drapac, da iTrack. Uma vez que, para as empresas, o crescimento não é algo bom de se ter, é imperativo crescer, em face das novas regras relacionadas a reuniões mais limitadas, restrições de viagem, requisitos de higiene, proteção de grupos vulneráveis, e levando em consideração que as empresas precisarão se adaptar e se reestruturar a esse novo ambiente profissional, como você acha que a tecnologia pode ajudar essas empresas nesse processo de adaptação e continuidade desse novo normal? Com você, Daniel, por gentileza. Legal. Bom, fazendo um pequeno retrospecto, né? Sem dúvida nenhuma, acho que esse momento atual veio como fosse um tsunami para todos nós, né? Por mais que em meados de dezembro do ano passado a gente já ouvisse nos jornais, né, sobre o que acontecia na China, fica sempre aquela situação, né, fazendo aí uma correlação com o tsunami, né, que aquela onda, a esperança é que ela vai se dissipar e que não vai atingir, por exemplo, a nossa residência, né? Mas na prática, isso não foi o que aconteceu, né? E sem dúvida nenhuma, vários hábitos tiveram que ser alterados rapidamente e drasticamente, né? Então, na prática, o que a gente já percebeu e pode constatar é que isso, em função, inclusive, de outros momentos aí na nossa história, que crises aceleram hábitos, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente foi obrigado, meio que compulsoriamente, a nos adaptarmos a uma realidade. Particularmente, eu acredito que essa realidade que nós estamos vivendo agora não é o novo normal. O que nós vivemos em até março é uma realidade, o que viveremos pós o ápice desse momento, né, será outra. Então, eu acredito que vai ser o intermediário entre o que a gente vive agora com o que a gente viveu até meados de março, né? O que a gente percebia também, né, que tinham empresas que estavam muito preparadas, né, pois já nasceram com viés digital. Acho que a iTrack, até pelo fato de ser uma empresa de tecnologia também, né, não sofreu tanto esse impacto. A gente conseguiu rapidamente deslocar as equipes, né, para suas residências e praticamente não tivemos qualquer impacto do ponto de vista de operação e atendimento a cliente, até em função da natureza da própria empresa, né? Mas a gente percebia, até em contato com clientes nossos, que algumas não tinham nem o básico, né? Ou seja, as equipes administrativas não necessariamente tinham notebook, ou então não tinham smartphone, né, para usar corporativamente. Então, realmente, a gente percebe que veio de uma forma muito abrupta, né? Outra coisa que eu acho muito interessante colocar aqui é que, acho que para todo mundo a percepção original que o home office era uma coisa prazerosa, né? Era algo que, em princípio, trazia a sensação de liberdade, de um pouco de autonomia, né? Mas não um home office necessariamente forçado, né? Home office onde, em princípio, não houve um planejamento prévio, né? E a vida como ela é, né? Não sei aí, mas acho que muitos vão se identificar comigo aqui, né? 2 crianças pequenas, a esposa também trabalhando em home office, então realmente virou uma grande turbulência onde a gente tem que administrar uma série de variáveis concomitantemente, e particularmente, pelo menos eu nunca trabalhei tanto, acho que desde dos primeiros dias aí como estagiário, né? Agora, uma coisa é fato, né? O momento atual, a era tecnológica atual que a gente está vivendo, ela foi imprescindível para que a gente conseguisse viabilizar o momento atual, né? Outro dia, um funcionário nosso me fez uma reflexão, né? Falou, puxa, imagina se fosse há 15 anos atrás, né? Sem as plataformas aí de conectividade, ou os celulares que ainda não eram verdadeiros smartphones, como é que a gente viveria? É difícil, né? A gente prever como é que seria, né? Então, sem dúvida nenhuma, acho que essa maturidade do processo, sem dúvida nenhuma, foi muito boa para a gente. Outro ponto importante é a própria maturidade do e-commerce, né? O Paulo comentou de forma muito pertinente, né? Como realmente a gente começou cada vez mais a realizar compras, né? Eu, particularmente, nunca fui um consumidor via e-commerce voraz, né? E hoje, compulsoriamente, eu tenho função aí de problemas de saúde da minha filha mais nova, respiratórios, né? Então, compro absolutamente tudo pela internet. Outro dia, quase só falta comprar um Benjamin pela internet, mas fora isso, o restante está tudo sendo comprado pela internet, né?
E aí outra coisa muito bacana, né, que eu gostaria de comentar é a questão da obrigatoriedade da destreza digital, né? E aí é impressionante como isso também obrigou com que as pessoas, até as mais velhas, então hoje a gente vê, né, pessoas mais velhas participando de lives, ou então participando de aniversários virtuais, chás de bebês, etc. Então ele trouxe novos hábitos de forma muito acelerada, que talvez a gente demorasse décadas aí, ou no mínimo alguns anos, para conseguir chegar nesse nível, entre aspas, de maturidade, né? Agora, né, fazendo uma reflexão, de novo, do que vai ser esse novo normal, na prática, eu acho que é um intermediário do que a gente viveu e do que a gente está vivendo agora. Eu acredito, sim, que a gente vai ter cada vez mais robustez tecnológica, a gente já provou isso, né, que a gente realmente consegue administrar a distância, né. Outro dia eu vi, inclusive, numa live um tanto quanto interessante, onde uma das pessoas comentava que puxa vida, né? Imagina agora como é que vai se abranger a possibilidade dos recrutadores contratarem de forma mundial, né? Se já se provou que é possível grandes empresas, né, trabalharem de forma remota, o que nos impede, por exemplo, de contratar alguém na China, na Índia, para fazer algo, né, que eventualmente eles tenham mais know-how do que aqui, né? A gente viu isso muito já em empresas de tecnologias, processo bastante maduro. Mas será que vai ficar restrito à área de tecnologia? Né, outras áreas administrativas também, né, terão esse tipo de impacto, né? E aí, por fim, só para passar a palavra para o Rodrigo, né, e consequentemente para o Banzato, né, alguns questionamentos internos, né, que é normal da gente se fazer, creio que todos os ouvintes, bem como os expositores aqui, né? O Paulo falou isso e eu particularmente me questiono, né, e trago esse assunto sempre à pauta, né? Será que a gente vai se livrar, né, e quando, das máscaras, né? Será que os nossos padrões de higiene vão continuar sendo os mesmos? O Paulo comentou da questão do distanciamento no restaurante, né? Eu fico pensando, será que eu vou conseguir comer num restaurante self-service da mesma tranquilidade que eu comia até março, né? Ou vou ficar muito mais preocupado em relação à questão de higiene, né? Então são coisas interessantes aí para a gente discutir ao longo da nossa conversa. Mas é um novo momento aí que a gente vai ter que se adaptando. Muito obrigado, Daniel. Vou trazer para esse bate-papo, para esse debate, o Eduardo Banzato agora. Fazer certo é difícil, mas é essencial nesse momento. Em uma iniciativa da empresa B. Brown, eles aproveitaram a disponibilidade de um voo de passageiros para transportar equipamentos importantes de uma forma mais rápida, mostrando que em tempos de necessidade o que seria impossível em um passado a curto prazo se torna possível em face da possibilidade de se reinventar. Em sua opinião, que conselho ou que outras atividades de logística e da cadeia de suprimentos poderiam se reinventar da mesma forma por pensar diferente em prol das novas necessidades no setor de logística? Por gentileza. Muito bem. Bom, eu já interferiu duas, né? Já veio uma pergunta ali embaixo do site, mas vamos falar dessa daí, né? Eu quando vi a iniciativa da B. Brown, acabei compartilhando e muita gente acompanhou aí essa iniciativa. E por que eu compartilho esse algo que muitas vezes não é tão normal, né? Já que a gente está falando do nosso normal, né? Normal. Porque é nesses momentos que você vê o pessoal agir, né, para você atingir um determinado objetivo, né, sem aquelas amarras do que a gente considera normal, né? Normal tem a ver com regra, tem a ver com padrão, etc. Né? É importante? Lógico que é importante, né? Mas existem muitos momentos, né, que você precisa de alguém dentro da equipe, né? Eu sempre falo, dentro das iniciativas, dentro das transformações, você tem aquelas pessoas que são mais conservadoras, né, que querem mais estabilidade, que querem mais tranquilidade, tem aquelas pessoas mais arrojadas, né, que assumem mais riscos, né? Obviamente que se me colocam na equipe já sabem que eu tenho uma tendência maior para assumir riscos, né? Isso dentro da nossa empresa, dentro do IMAN, assim como dentro das outras empresas. Mas é importante um mix, né, dessas pessoas dentro dos times. Para quê? Para que essas ideias aflorem, para que a gente, de fato, viabilize algo que aparentemente seria impossível, como pode um avião de passageiros lotado ali de carga, né, numa situação
que chama a atenção, de fato, de todo mundo, e quantas coisas iguais a essa a gente não pode fazer, né, soltando um pouquinho as amarras e solucionando esses problemas. Nós estamos vivenciando isso nesse momento, né? Nesse momento, a gente, obviamente, que quando o Bertaglia me convidou, falou: ô, Banzato, vamos fazer uma live lá junto com o Daniel, né? Eu falei: opa, vamos embora, né? Vamos falar sobre o que há, vamos falar sobre o novo normal, vamos em frente, né? É que, para mim, por que eu estou colocando aí atrás o novo normal, entre aspas, né? Porque, para mim, é muito provável que não tenha mais normal, né? A gente está vivendo cada vez mais, eu tenho destacado esse ambiente VUCA, que é um termo que foi cunhado lá atrás, né? Muito lá atrás, né? Antes dos anos 2000 ainda, né? Mas que hoje tem cada vez mais se ressaltado dentro do mercado, que é a volatilidade, né, a incerteza, né, a complexidade e a ambiguidade. Então, esse ambiente que a gente não domina muito, né, a sensação que eu tenho, e por que eu falo sensação? Porque eu não gosto de fazer hoje nenhuma afirmação, né? Quando a gente faz afirmação, certamente a gente está cometendo uma falha, cometendo um erro, né? Então, aí eu puxo um pouco do Sócrates, muitas vezes, né, quando eu comento, né, só sei que nada sei, porque nos dá a liberdade de você apresentar fatos, apresentar dados. Eu tenho reforçado muito isso para o pessoal, que apresentar dados sem tirar conclusões e sem emitir assim as suas certezas é o melhor caminho que tem. Por quê? Porque, primeiro, que você não vai decidir sozinho, né? Segundo, que você tem que decidir isso em conjunto. Lamentavelmente, os nossos governantes não dão bons exemplos, né, para a gente, né? Mas, corporativamente falando, e aonde a gente consegue construir uma cultura de positividade, de melhoria contínua, a gente consegue fazer isso, né? Então, até apareceu aí uma das perguntas, né, do Marco, né, da Itrec, né, que foi sobre como envolver os operadores, os motoristas, né, na tecnologia, né? Esse foi uma das primeiras atividades que a gente fez quando começou, a tecnologia começou a ser inserida dentro da tecnologia. A primeira coisa que eu falei para trabalhar tecnologia com os motoristas foi: eu quero fazer entrega com eles, né? Aí o pessoal: puxa, mas o senhor vai fazer entrega com eles? Sim, eu quero fazer entrega, né? E aí eu passei lá um dia, fazendo entrega na Coca-Cola, fazendo entrega na Via Varejo, fazendo montagem de imóveis dentro da casa do cliente. Como que eu vou falar para esse pessoal sem entender a realidade deles, não é? Então, falta muito hoje empatia, né? Quando a gente escuta muita gente colocar assim as suas certezas, né? E aí você lembra logo daquele que não tem sentido, né, para aquilo que está sendo comentado, né? Eu mesmo fui chamado em um dos posts que eu fiz, né, porque eu levantei alguns dados e apresentei, eu já fui chamado de empresário genocida, né? Então, imaginem, né, vocês que me conhecem, eu tenho todo um jeito de genocida, não tem? Então, quando eu vejo isso, eu falo: caramba, né? E eu pedi desculpa para a pessoa, eu falei: eu devo ter me interpretado mal, porque eu também não acho que a reação resolve o problema, né? Então, esse é o grande desafio, né? A gente ter empatia, entender essa realidade e fazer com que a gente tire proveito dessa situação, né? Então, parabéns a B-Braun e vamos em frente. Obrigado, Banzato. Vamos continuar com essa dinâmica. Espero que quem esteja nos assistindo aí, estou vendo aqui, está chegando muita mensagem. Creio que no final a gente consiga liberar um bom tempo para a gente debatê-las, tá? Agora eu vou voltar de novo aí para o Paulo. Você está atendendo o seu cliente? Essa é uma pergunta. Em se falando de negócios, business, quais são algumas dicas proativas importantes a serem dadas a fim de maximizar as eficiências e minimizar as vulnerabilidades das empresas em face das alterações e mudanças no comportamento do consumidor? Com você, Paulo. É uma pergunta bastante interessante e na realidade, é uma pergunta que ela é setorial, né? Eu gostaria de recuperar um pouco do que o Banzato falou, né? Ou seja, a gente tem visto muitos
muitos virtuais pela internet, e aqui nós queremos colocar o seguinte para o público que está nos assistindo. Nós não somos os donos das opiniões, tampouco temos bola de cristal, né? E não somos profetas do Apocalipse, ou seja, o que nós estamos fazendo aqui é um debate, é uma discussão, né? Logicamente, não queremos influenciar muitas vezes negativamente, mas é mais para puxar as pessoas para reflexão, né? Eu gosto de um livro do Domenico De Masi, não sei se alguém já leu Domenico De Masi, que é o ócio criativo, né? E nesse ócio criativo, e é interessante, esse livro ele foi escrito no ano 2000, né? Portanto, há 20 anos atrás. E o que ele diz é o seguinte: as pessoas precisam criar o equilíbrio entre o trabalho, o conhecimento e o lazer. Porque esse equilíbrio, esse ócio, principalmente do lazer, que nós buscamos, é que vai dar condições para a criatividade. Então, esse gancho, né, com ele eu quero aportar para a resposta com relação a como as empresas deveriam realmente estar trabalhando. Como é que a gente vai se diferenciar nesse mercado? Tem um pouco de relação com o primeiro ponto que eu fiz lá atrás. Então, eu vou buscar agora um pouco do viés financeiro. E como é que eu vou buscar esse viés? Aliás, vou buscar o viés financeiro e o viés de serviço, porque muitas vezes, quando nós falamos em logística, nós estamos mais compenetrados e mais atuando em relação a como é que se entrega um produto final, uma garrafa de Coca-Cola, um sabonete, um perfume, um livro, uma caixa de vinhos, ou seja, tudo aquilo que pode ser de alguma maneira comercializado, tocado, transportado, né? Tem um outro aspecto que é a parte de serviços, né? Eu também toquei na parte de restaurantes, mas tem um outro elemento aí, aliás, 2 outros elementos que são importantíssimos. O primeiro deles é escolas. Como é que as escolas vão sobreviver nesse nosso mundo? Tenho conversado com muitas pessoas, principalmente aquelas crianças, né? Muitos de vocês seguramente têm filhos na idade entre 2 aninhos, 7 aninhos. Será que esse ano eles voltam para a escola? Será que os papais e as mães vão querer que as crianças voltem para a escola? Essa é uma questão a ser analisada. Aí você pode me perguntar o seguinte: Paulo, mas o que isso tem a ver com logística? Ué, e aí não tem transporte? Como é que as crianças vão para a escola? Como é que nós vamos comprar materiais para as crianças irem para a escola? Então aí tem um envolvimento não só logístico, mas tem todo um envolvimento de consumo, né? Ou seja, o que nós vamos consumir para que eles vão para a escola. Quando nós falamos em universidades, em graduação, pós-graduação, a gente percebe que o ensino à distância, o famoso EAD, veio agora para ficar, ou seja, a pandemia reforça a existência do EAD, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Alguns de nós aqui, nós temos dado aulas à noite, né? Ou das 7 às 10 da noite, os alunos ficam lá do outro lado assistindo às aulas, ou seja, esse é o elemento criatividade no setor de serviços. E o outro é consultoria. Tem se falado muito pouco sobre consultoria, como é que fica a consultoria nessa pandemia? Né? Algumas empresas, seguramente, ou seja, ninguém tem todo o conhecimento, nós estamos buscando o equilíbrio, a serenidade e tudo mais. Como é que um consultor poderá apoiar? Um consultor com prática, com conhecimento, poderá apoiar uma empresa? Esse é um viés que eu estou falando. Então, a gestão, a administração de serviços, ela é importantíssima. E lançar mão de pessoas que têm a competência, a serenidade e o equilíbrio, né? Vejam bem o que eu estou falando, competência, serenidade e equilíbrio, para poder aportar, é bastante importante nesse momento aqui, né? E eu migro para o lado financeiro. O cuidado que nós precisamos ter é o nosso cash flow, né? O que eu vou investir nesse momento aqui? O meu fluxo financeiro. O que eu vou gastar e o que eu posso gastar? E o que eu devo gastar? Ou seja, para eu me preparar para esse novo normal, né, já é entendido que tecnologia é um fator preponderante nessa competitividade ou nessa vantagem competitiva. Mas qual tecnologia? Que tecnologia eu preciso usar?
Então, eu não posso ir para tecnologia simplesmente por modismo, mas qual é a tecnologia que agrega valor para mim? Né? Ou seja, nós estamos falando de Big Data, de Business Intelligence para pegar dados, extrair informações, de instalar um software que possa rastrear o nosso caminhão, né, de ter um Transportation Management System, até porque ERP todo mundo tem, né, porque aí vem um outro fator do distanciamento. Né, quanto mais tecnologia, mais eu enfatizo a parte do distanciamento. E o outro ponto, principalmente para aquelas empresas que trabalham com prazos de pagamento de 60 dias, por exemplo, vamos avaliar aqui, nós estamos na 9ª, 10ª semana aí do Covid, né? Então, aquelas empresas que recebem com 60 dias, cuidado com o fluxo de caixa delas, o dinheiro está entrando agora, então não se engane, né? Então, veja o que você vendeu nos últimos 60 dias, esse vai ser o seu fluxo futuro. E eu digo isso principalmente para o pequeno e médio empresário, pequeno e médio empreendedor, que muitas vezes ele entende que o dinheiro está entrando, então ele pode gastar. Não, cuidado, gaste o necessário, o suficiente. Então, essa é uma mensagem importante que vai para o viés financeiro, né? Então, eu falei aqui de alguns elementos importantes, num momento em que nós buscamos a diferenciação, né, que nós não vamos voltar para a situação anterior, reforço elementos importantes que nós devemos ter nas nossas vidas, tanto pessoais quanto empresariais, porque esse realmente vai ser o novo normal. Nós vamos atuar pela conveniência. E aí tem serviços de saúde, serviços de hotelaria, né? Como é que vão ficar os hotéis no futuro? Né? Qual vai ser a situação? Eu recebi uma informação recentemente, vi uma informação, perdão, de que 25% dos funcionários do Airbnb vão perder os seus empregos. Né? Então, são situações que nós vamos ter que conviver. Então, muito mais do que ficar neurótico, vamos dizer assim, vamos tentar buscar o equilíbrio e a serenidade, se atualizar, porque é nesse momento de crise aqui que nós precisamos perseguir aquilo que vai ser o diferencial lá na frente. E aí é one-to-one, é um relacionamento 1 para 1, segmento para segmento. Cada segmento vai ter que se pensar, vai ter que se mobilizar. Ontem eu fiz uma conferência, com uma mentoria com uma pessoa na internet, ele falou: Paulo, eu faço serviço de restaurante. Morreu, eu não tenho mais isso, eu preciso agora recriar. Então ele está tentando reinventar a empresa na comercialização de produtos para restaurantes que vendem a comida online. Então essa é a mensagem, a reinvenção. Perfeito. Obrigado, Paulo. Antes de darmos sequência aqui com o Daniel, eu vou tentar ler o nosso sobrenome, posso não pronunciar corretamente, mas Raul Carpi, ou Carpi, ele deixou a seguinte mensagem para vocês aí, pessoal. Rede não está aguentando os nomes pesados da logística. Obrigado, Raul. Obrigado. Vamos dar sequência aqui. Agora para você, Daniel. As empresas precisam estarem abertas, não somente à inovação, como também à colaboração. Quais são as principais maneiras que as empresas podem hoje se conectar com os seus clientes mais profundamente durante esse novo período? É contigo. Tá bom. Bom, na nossa opinião, quanto à iTrack, né, e nesse caso, na minha opinião, ferramentas sistêmicas não faltam para essa aproximação, né? É impressionante a quantidade de e-mail marketing, por exemplo, que a gente tem recebido, não só nos e-mails da iTrack, como nos nossos e-mails pessoais, né? De tudo quanto é natureza. Então, sem dúvida nenhuma, querendo, né? Primeiro que eu vi até uma pergunta do Vitor aqui, que eu vou aproveitar e responder, né, se é possível prospectar cliente nesse período, sem dúvida nenhuma, o Paulo até inclusive falou um pouco sobre isso, né? Mas tem muita ferramenta disponível, né? Obviamente que a empresa tem que entender qual é a mais apropriada, qual é aquela que cabe no bolso, qual é aquela que eu também tenho recebido. Acho que meu spam nunca trabalhou tanto, né? Porque também eu recebo muita coisa que não tem correlação nenhuma com a iTrack. Então, na prática, as empresas também têm que tomar cuidado com esse tipo de aproximação, porque senão faz
um processo inverso, né? Um processo realmente negativo da imagem da marca, né? E uma das coisas até interessantes que eu, ouvindo sua pergunta aí, Rodrigo, né, é a questão do NPS, né, que é o grau de lealdade dos consumidores. Outro dia eu tinha recém realizado uma compra, né, ou seja, não tinha nem iniciado o processo de emissão de nota fiscal, né, através de um e-commerce, e eu já recebi uma pesquisa de NPS, né, que quem não sabe é o grau de lealdade do consumidor. Primeiro, é que era a primeira vez que eu comprava naquele site, né? Então eu não conseguia nem dizer se eu seria leal ou não, porque é a primeira vez. Segundo, né, eu não consegui entender até agora se eu recebi aquilo de forma... Deu uma travadinha. Deu uma travada. Ô, Banzato, você me ouve? Sim. Sim. O Paulo também? Sim, estou aqui. Sim. Só o Daniel realmente que travou um pouquinho. Pode ser que tenha caído. Se quiser continuar, eu suspendo. Eu suspendo a minha, depois ele volta. Tá legal, Banzato. Então eu vou passar a pergunta para você, ok? Uhum. Depois ele retoma aí o raciocínio. Tá a bem. Pergunta é, antes de mais nada, o Rodilson, ele está no chat, então está dando a informação aqui para lembrar o pessoal, para interagir na planilha de network, ele vai colar de novo aqui no chat, pessoal trocar nome, telefone, e-mail, o que achar melhor para manter um relacionamento aí pós-evento. Então é para você, Banzato. A confiança do consumidor em face do novo normal é outra relacionada à higiene de pessoas e produtos. Isso pode exigir das empresas terem que redesenhar suas embalagens, novos formatos de varejo, necessidade de complementos com serviços gratuitos focados em limpeza, preferência por produtos científicos em vez de naturais e, em face do novo normal, a não ter contato referente à entrega e devoluções. Que segmentos da logística e da cadeia de suprimentos serão os mais afetados em face dessas novas necessidades do consumidor e o que as empresas já podem fazer hoje para estarem preparados para essa nova demanda? É contigo. Muito bom. Bom, primeiro, que vale nesse momento fazer uma menção, um agradecimento é o seguinte: aquilo que a gente está vivenciando hoje tem afetado praticamente tudo e todos, né? Então, obviamente que você observa que alguns setores, né, tiveram poucos, né, mas setores críticos aí tiveram um incremento aí das suas atividades, né? A maioria teve uma retração, mas todos foram afetados, né, porque o aumento também impacta significativamente a logística, os riscos, né, que esse pessoal está vivendo hoje, né, então isso vale a pena fazer um destaque e agradecer a todos aqueles que se esforçaram e têm se esforçado nesses tempos para transformar essas operações e adequar nossas necessidades hoje, né. Mesmo eu falo lá pelo IMAN, né, o IMAN sempre atuou nessa área dentro das operações, né, que envolvem embalagem, envolve movimentação, transporte, etc. E em tempo recorde, né, a nossa equipe, né, o novo diretor, o Sidney, mobilizado com o Reinaldo, que um dos fundadores, já criou um novo treinamento, né, lançando como se fazer a adaptação de todo esse cenário para essa nova realidade. Então, aquela visão que a gente trazia do Lean, do Kaizen, de estar tudo compacto, de estar próximo, de estar com otimização ali na área de intralogística, de movimentação, entra com essa visão somada com a visão da tecnologia, e aí a gente começa a viabilizar mais facilmente nesse novo normal aí, soluções mais automatizadas, né, mais robotizadas, de tal forma que você não tenha esse contágio, né, além de salas de aula. Obviamente que a gente teve que, nos cursos presenciais, agir rápido também, né, nossa equipe também foi fantástica, conseguindo lançar já na semana passada os cursos na versão online e ao vivo, né, então isso daí acabou atendendo aí essa demanda do presencial, que a gente não pode fazer agora, nesse momento, né? Então você percebe as empresas se mobilizando, né,
nessas iniciativas, né, nessas transformações, né? Então, isso que vale desde embalagem, como vocês citaram. Então, hoje, eu diria que todos os setores, né? Então, mesmo os setores que tiveram incremento de operações, onde a gente tem alguns trabalhos, né, temos solicitado mudanças em função dessa nova demanda, né, desse novo normal que a gente está vendo por aí, até aqueles que a gente está tendo que fazer em muitos negócios, né, aqueles que estão mais sofridos, né, em termos de receitas, principalmente, né, o lean do lean, né, vamos dizer assim, né, nós já passamos pelo lean, numa fase que as empresas tinham a liberdade, passamos por algumas crises que obrigaram as empresas a fazerem o seu enxugamento, né, e agora, nesse Covid, a gente tem feito um lean muito radical em algumas empresas, infelizmente. O não demita não é para todo mundo, né? A gente sabe que tem muitas empresas que não conseguem sustentar essa política, né? Mesmo tendo crédito, né? Porque as empresas não têm essa condição depois de saldar essas dívidas e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, hoje todos, absolutamente todos, né? Obviamente que nesse cenário de crise, todo mundo já sabe que essa crise é igual a oportunidade, então existem excelentes oportunidades que estão surgindo no mercado hoje, né? E é por isso que as empresas que aproveitarem melhor esse cenário acabam saindo na frente, né? Então, essa é a síntese aí da questão, né? E obrigado pela pergunta. Obrigado você, Banzato. Vou passar a palavra para o Paulo. Paulo, as empresas estão na corrida para se tornarem mais ágeis e centradas no cliente. As restrições de viagem fizeram com que muitas empresas percebessem que não são tão necessários os vendedores estarem a todo momento viajando a fim de concretizar as vendas da própria empresa. Não só a maneira de comprar mudou, como também a maneira de vender mudou. Devido a isso, gostaria de saber de você quais serão as novas formas de prospecção e vendas que poderiam ser adotadas levando em conta a nova era digital e tecnologias que surgem a todo momento no setor de logística. É com você. Ok, excelente questão. Eu só queria aqui fazer um ponto. O Fábio Braz está fazendo um comentário sobre o Domênico De Masi, né? E que nós fizemos aqui uma boa menção sobre o Domênico. Para quem quiser mais dados ou mais material do Domênico, o pessoal, procurem no YouTube o Domênico De Masi. Inclusive ele fez uma entrevista no Jornal da Cultura, onde ele fala, e é uma entrevista de mais ou menos 1 hora. O livro dele, eu li o livro, a parte inicial do livro é um pouco cansativa, depois a gente vai se acostumando. Eu prefiro ouvir o De Masi falar. É um italiano, mas esse vídeo da Cultura, ele tem legenda, né? Indo para a pergunta, tem uma outra frase que eu gosto muito de usar e que eu tenho usado bastante nessas nossas conversas aqui. Essa situação agora do Covid, ela faz com que a gente aprenda a separar o necessário do supérfluo. Inclusive o De Masi também fala sobre isso. Vamos usar um pouco mais o De Masi aqui, né? Ele é um filósofo, mas ele tem algumas conceituações extremamente interessantes. O fato de você entender que muitas vezes não é necessário viajar é porque há uma outra forma de você fazer negócios e que a tecnologia pode viabilizar isso. Eu trabalhei numa empresa americana, a Hewlett Packard, HP, onde se existia o hábito do home office. Então, fazer home office, para mim, se tornou um hábito, era alguma coisa muito normal. Principalmente nos Estados Unidos, o pessoal faz muito isso, economizava em viagens e tudo mais. Logicamente, tem aquele hábito de você querer estar próximo do funcionário ou do chefe, tomar o cafezinho, tem todo aquele contexto. Mas hoje, a pandemia mostrou isso para a gente. Mostrou que realmente nós vamos economizar em viagens. O CEO de um grande banco americano, ele entrou no escritório, olhou tudo aquilo vazio, né, e ele disse para o funcionário dele o seguinte: estou vendo aqui uma oportunidade muito interessante de low touch. Ou seja, eu não preciso ter as pessoas aqui no escritório.
Não preciso ter. Então, as pessoas vão começar a ter esse hábito. Quanto à pergunta de, é possível fazer prospecção? Como é que eu vou prospectar os meus clientes? Sim, é possível. Né? É possível porque todo mundo vai entrar nesse mesmo mood de fazer a prospecção. O ponto aqui, e depois o Daniel vai continuar falando, ele já estava comentando que recebe muito spam, vamos ter que fazer um marketing digital muito mais inteligente. Não é aquele marketing digital spam que chega toda hora no nosso e-mail que a gente não lê. E as pessoas, às vezes, você é a pessoa responsável por determinado assunto, você não responde o e-mail, vem lá o segundo e-mail, eu mandei um e-mail para você na semana passada e você não me respondeu. Eu tenho certeza que todos vocês devem ter recebido um spam dessa natureza. Então, se tem pessoas em marketing nos ouvindo aqui, precisamos agir com muito mais inteligência nessa prospecção. Agora, eu não tenho aqui a solução para isso, porque cada segmento vai ter que ser criativo o suficiente para abordar o seu cliente. Ou seja, o cold call, aquele famoso cold call, vai voltar. Né? Antigamente o pessoal falava, mas o cold call não funciona. Não, agora vai funcionar. E você precisa ser extremamente resiliente e eficaz nessa sua abordagem. Então, o vender, tanto para serviço como para produto, aliás, produto precisa ter reposicionamentos agora. Né? Ou seja, aquilo que você tinha na gôndola do supermercado ou na vitrine das lojas de shopping, né, já existe a notificação de 15%, 20% das lojas dos shoppings não vão abrir depois que terminar a pandemia, né, porque vão estar quebradas. Então você não vai ver o produto. Se você vai comprar na internet, você não tem vitrine. Aquele esquema da embalagem também de ser atrativa, né, ou seja, de contaminar o consumidor para que ele possa comprar, já é um pouco diferente. Então, essa inteligência vai abrir um espaço importante. De novo, Domênico de Masi, ou seja, a história do trabalhar, estudar, né, e gerar aquele momento de lazer, aquele momento de ócio que nos permite a criatividade. Né? Então, vai continuar, a vida vai ficar normal depois, né? Só que vai ser um novo normal, um normal diferente, como tem sido, só que usando infraestruturas, plataformas de forma diferente. Nós vamos ter que aprender. Né? Os jovens que estão nos ouvindo aí, que são os nativos digitais, né, Rodrigo? Rodrigo é um nativo digital, tem muito mais facilidade. Mais ou menos. Eu sou um imigrante digital, né? Então eu tenho que aprender muito mais, né? E não deixar o microfone desligado quando começa um evento desse tipo, né? Então, essas situações, né, que nós vamos confrontar, nós vamos deparar. Então, o quanto a gente buscar, quanto mais a gente buscar o aprendizado, a atualização, mais chances, e aí eu vou usar a palavra que eu gosto muito, né, do meu querido Porter, mais chances de obter a vantagem competitiva nós vamos ter. Sem dúvida. Pessoal, muito obrigado. Já chegamos a 48, quase 49 minutos aí ao vivo. Teríamos mais algumas perguntas já elaboradas aqui para vocês três, mas eu quero tomar a liberdade aqui para a gente tentar trazer algumas perguntas do chat, e aí eu acho que para ficar mais interessante para todo mundo, vou soltar a pergunta e vocês vão se complementando. Pode ser assim? Temos aí mais 10 minutos para mantermos o tempo, e caso não... com certeza não conseguiremos passar por todas as perguntas, aí eu deixo aqui uma opinião, eu creio que vocês vão apoiar, tentar depois responder para cada um, deixar lá na página do evento, tá bom? A resposta, o pessoal está fazendo troca lá naquela planilha de network, então, se não for respondido agora, pessoal, vai ser respondido a posteriori, ok? Vamos lá, então vou pegar aqui o do Marco Caranga Machado. Ele pergunta assim: gostaria de saber se após o controle do vírus chinês iremos retomar nossos postos ou ficaremos em home office? Ou seja, muito do que o Daniel falou de inovação, colaboração, acho que é uma boa pergunta, é uma pergunta até com um certo tom de futurologia aí, né? Vambora. Tá com vocês aí. Quem quiser responder, começa. Deixa eu só começar aqui, né? Falando, obrigado aí pela sua pergunta, né?
E, na verdade, eu vivenciei aí no auge da nossa conversa o novo normal, né? Se fosse em outro momento, provavelmente essa minha queda de rede aqui me traria uma certa nervosismo, uma apreensão, o público também, né? E na prática a vida seguiu, né? A live continuou, foi o tempo de restabelecer a conexão e eu me reconectar de novo. Então a gente vê que realmente a gente está acostumando a novos hábitos, né? Antes só de responder essa pergunta, que realmente tem bastante de futurologia, e eu me reservo aí, né, no direito de não saber ao certo o que o futuro nos espera, né? O que eu prefiro dizer nesse caso é que, com certeza, a gente tem conseguido, principalmente, obviamente, é diferente um setor industrial de um setor de tecnologia, mas quando a gente fala, por exemplo, do nosso setor, nosso segmento, a gente, ou como do Paulo, ou do próprio Banzato, eu acho que a gente conseguiu suprir aí com bastante maestria a ausência do escritório, né? O próprio Herbert coloca um comentário bem interessante aqui, que ele fala: graças à situação da pandemia, descobri que não preciso do escritório. Meu cliente também está descobrindo que a figura do escritório não é tão necessária, né? Pois é, isso realmente é algo um tanto quanto novo para a gente e, ao mesmo tempo, ao meu ver, também é verdadeiro. Mas o que eu queria dizer, né, nesse momento, até para complementar a pergunta, né, que nos foi feita, é que, independente de escritório ou não, independente de qualquer solução tecnológica, nada substitui o relacionamento humano, né? Eu acho que o que a gente conseguiu fazer com bastante perspicácia no caso da iTrack foi, independente das limitações que a gente tenha, do ponto de vista do convívio do time no dia a dia, não podemos deixar o cliente desamparado. Não podemos deixar de atender as angústias, não podemos o tempo todo zelar pelo customer experience, né? E aí, né, veio até uma reflexão nos últimos encontros que a gente teve, assim, puxa, nós nunca recebemos tantos elogios sucessivos e recorrentes dos nossos clientes no mês de abril, né? O que nós, na prática, estamos fazendo de novo, né? Ou qual o nível de atenção adicional que a gente está conseguindo prover para os nossos clientes de forma remota, ou seja, né, respondendo a pergunta, não existe a necessidade, no caso de ter o escritório da estrutura física, que a gente não fazia antes, né? Eu acho que a gente, na prática, a gente começou a ter um nível de preocupação acima do que a gente já tinha. Eu acho que a gente começou realmente a aproveitar, né, esse momento de não estar no dia a dia, né, dentro de uma rotina, para conseguir se aprofundar um pouco mais nas angústias, nas necessidades de cada um dos clientes. Um recado que eu passo aqui, antes de Rodrigo voltar a palavra para o Rodrigo, e para o Paulo e para o Banzato, que assim, a crise vai passar, né, mas as relações vão ficar. Então, esse é o momento, efetivamente, da gente, mais do que nunca, manter as relações, independente se é com cliente, com fornecedor, com parceiro. É isso aí. Se quiserem complementar, fiquem à vontade. Pode seguir, Banzato, tem? Opa! Então, eu aproveitando essa tentativa da gente enxergar lá na frente, né, e a gente trabalhar um pouco o novo normal, eu fiz isso até antes sabendo que ia participar dessa live, eu fiz até um trabalho antes e comecei a refletir, né, o que efetivamente deve impactar aí esse novo normal e o que já está impactando para nós, né? Então, eu coloquei essa síntese, eu vou fazer rapidamente esses 10 pontos, citar rapidamente os 10 pontos. Quem quiser ver em detalhes, depois entra lá no LinkedIn, aí eu coloquei lá e nas redes do Imã, a gente vai estar colocando. Mas, primeiro, novo, eu acho que é novo, mas não normal, né? Então, a gente não vai ter mais essa visão tão clara aí do que é a regra, né? O Fale com Dados, que eu acho que é importantíssimo, né, esse destaque do falar com dados, não significa afirmar, né, mas falar com dados, a gente tem condição de fazer análises mais simples, né? A aceleração da TI, né, faz parte desse novo normal, a gente já está falando aqui em vários momentos. Os investimentos, obviamente, né, os investimentos vão retornar, mas vão ser um retorno gradativo, porque é natural, né, aqueles que vendem estão com ainda a imagem
dos valores passados, né, do quanto que vendiam, né, e aqueles que compram estão com aquela expectativa de não, vou comprar muito mais barato. Né, então, essa diferença vai fazer com que os negócios caminhem um pouquinho mais lentamente, mas é natural. Né? A nova sociedade que vocês já estão discutindo, e a gente já vem falando, que vai estar se transformando, né, na sua essência, a indústria ainda mais lean, o varejo ainda mais digital, né, onde a gente vai estar crescendo, serviços com cada vez mais esse questionamento de valor. Então, isso que o Paulo disse também é um incômodo que eu tenho, né? Os serviços, né? Essa tentativa de se relacionar de forma fria, através de um e-mail, através de alguém que parece que me conhece há anos, deve diminuir, né? Porque isso eu acredito que não tenha muito mais espaço, né? Não é valor. O agro cada vez mais conectado. Então, a gente está vendo isso, embora o agro venha crescente aí nos últimos tempos, aí ele deve estar cada vez mais conectado. E eu termino aqui o 10º ponto da reflexão aí do normal. Esse talvez não seja uma visão do que eu vejo à frente, né, mas sim do que eu tenho esperança de ver à frente. Né? Então, paz e harmonia era algo que meu falecido pai, no ano passado, vinha trabalhando nos últimos anos, né, e mostrando que esse equilíbrio que nós precisamos entre equipes, entre pessoas, dentro da sociedade, entre os países, né, é o que, teoricamente, nos tiraria mais rapidamente dessa situação. Né? Nós não estamos vivenciando isso, pelo contrário, a gente está vivenciando conflitos, a gente está vivenciando verdadeiras guerras, mas digitais, onde as pessoas lançam suas balas através de palavras escritas, né, sem saber quem está atingindo. Né? Então, eu vejo uma realidade que eu gostaria que mudasse, né, para os meus filhos, netos e as próximas gerações. Né? Então, deixo essa mensagem para vocês. Eu só queria complementar rapidinho o que foi falado. Na realidade, é muito mais uma busca, né? Porque o que nós temos presenciado hoje, eu costumo dizer, às vezes, numa palestra para os alunos, que é o seguinte: a partir do momento que nós abrimos uma conta no LinkedIn, no Facebook, nós viramos jornalistas, né? Nós emitimos um monte de opinião, né? E nós precisamos tomar cuidado com essas opiniões, né? E, por conseguinte, nós vemos uma série de distorções acontecendo, sendo feitas por pessoas influenciadoras, principalmente vindas do meio público, onde faz com que a população ela fique indignada, neurótica, sei lá, uma série de qualitativos pelo aspecto negativo. E as pessoas deveriam pensar o seguinte: quem é o inimigo nosso? Quem é o inimigo da humanidade nesse momento? É o Covid, é o coronavírus, né? É a poluição, são as doenças existentes, mas o ser humano não para pensar dessa maneira. Então nós precisamos ter uma união. A gente sabe que isso é muito sonhador, mas pelo menos uma união de que, de alguma maneira, ela direcione para combater aquilo que é necessário, e nem sempre a gente faz isso, né? Então, eu vi um gráfico recentemente da McKinsey, muito interessante. Ele mostra o gráfico da China, a situação que está acontecendo na China em termos de consumo. A situação do 100%, depois vem o ano chinês, sobe o consumo para 125%, vem o Covid, as 6 semanas do Covid baixa para 39%, 40%, e agora já está em 70 e poucos por cento. Então, ele está subindo esse consumo. Logicamente, esse consumo é o consumo mais voltado para supermercado, é um consumo naquilo que eu falei anteriormente, ou seja, nós estamos separando aquilo que é necessário do que não é necessário, né? Perfeito. Perfeito. Pessoal, para a gente manter o combinado, o pessoal entrou, participar por 1 hora, estamos quase fechando 1 hora. Eu vou tentar juntar 2 perguntas aqui que foram feitas, que tem uma certa relação, é mais de caráter prático. No final, a gente já faz o fechamento, vamos deixar aí na tela o e-mail de todo mundo,
E como, repetindo o que disse, quem preencheu lá a planilha de network que o Rodilson disponibilizou, posteriormente, Daniel, Banzato, Paulo, com o maior prazer, tenho certeza que as respostas serão dadas, tá? Mas uma é do Humberto e uma é do Raul. A do Humberto é a seguinte: tendo em vista um nicho de mercado que está represado por conta da pandemia, um exemplo do segmento de autopeças, qual a grande vantagem de ter um monitoramento por uma torre de controle 4.0? E o do Raul pegando um gancho, acho que dá para combinar. Vocês enxergam que esse cenário irá acelerar o processo de consolidação das empresas de logística e transporte? Agora é com vocês e vamos para a reta final dessa live. Posso falar um pouco sobre a torre de controle, né? Na realidade, é um pouco da linha de raciocínio que nós três estamos estabelecendo. Ou seja, vamos aproveitar esse momento aqui com criatividade. Ou seja, o que é preciso ser feito para que eu possa me diferenciar no futuro, desde que realmente eu encontre o equilíbrio financeiro e que estrategicamente aquilo vai me trazer um valor agregado. Essa avaliação, cada um consegue fazer da sua empresa, né? A torre de controle, todos nós sabemos que é um diferencial, porque você consegue ter uma visão mais completa de tudo o que acontece, você consegue monitorar os seus clientes. Não vamos esquecer do que o Daniel Drapac falou agora há pouco, ou seja, o cliente nesse momento fica angustiado, o que é que nós vamos fazer para esse cliente? Qual é o tipo de apoio que nós vamos dar para esse cliente, né? Ou seja, tem cliente que está colocando mais disponibilidade ou mais atenção, para que ele fique um pouco mais confortável nas suas tarefas do dia a dia. Eu estive falando com um diretor de tecnologia da informação, ele disse que teve um momento aí, que ele não parava de trabalhar, ou seja, só o fato dele ter que disponibilizar a infraestrutura toda para o pessoal trabalhar de casa. Então, comecemos a imaginar aqui, nós estamos fazendo um virtual, mas imaginem vocês todas as empresas no mundo, né, todas as empresas no mundo fazendo virtuais, né? Então, qual é o papel que esse diretor de TI, ou que as pessoas de TI tiveram para poder fazer com que a infraestrutura, o home office, funcionasse? Então, a minha resposta é a seguinte: avalie bem a torre de controle, ela é importante, ela é estratégica e ela pode ser, de novo, a vantagem competitiva para vocês quando passar a pandemia. Sem dúvida. Obrigado. Só completando rapidamente um único ponto aí, né, em relação ao que o Paulo comentou. A torre de controle tem um papel fundamental no que a gente chama de omnichannel da informação, né? Então, na prática, o papel da torre, independente se ela vem de uma solução mobile, se ela vem de telefone, de onde ela vem, o importante nesse caso é dar essa tranquilidade para o cliente e, eventualmente, para o cliente do seu cliente. O que ele precisa na prática é ter a segurança de que o processo da cadeia, dentro do end-to-end, principalmente a partir do momento que sai do centro de distribuição, tem alguém zelando pelo aquele prazo, pelaquela entrega, pela qualidade daquele produto que vai ser entregue. Então, esse, para a gente, é o grande diferencial. O que a gente percebeu, nas últimas 2 semanas, a gente recebeu, não vou dizer que em números, mas acima da média do que a gente recebeu de acionamentos relacionados ao serviço de torre de controle que a gente presta. Porque percebe-se cada vez mais, principalmente agora, né, a importância de realmente o cliente estar bem informado sobre o status daquilo que está acontecendo, tá bom? Perfeito. Só para fechar e para eu não ser repetitivo em relação à torre do controle, vale trazer aqui, eu vou trazer só a importância que a gente tem percebido, mas ainda é um desafio muito grande, de mostrar que a tecnologia ela já avançou num nível que hoje a gente consegue fazer a integração, a gestão integrada de absolutamente muitas atividades dentro de uma organização. Então, a gente consegue hoje fazer a gestão integrada da logística, integrada com a manufatura, com o financeiro e com o comercial. Existem soluções desenvolvidas para isso, né? No Vale do Silício surgiu agora recentemente uma das soluções, chama-se Throughput, que a gente está trabalhando junto com eles.
para que a gente traga esse tipo de solução para o Brasil. Mas qual que é a grande dificuldade que a gente tem, né? A partir do momento que a tecnologia ela trabalha com dados e ela, dentro de uma determinada lógica, mostra o que deveria ser feito, nós começamos a nos deparar com os paradigmas internos, com as culturas corporativas, aquela empresa que acredita que uma determinada forma é melhor do que outra determinada forma de se fazer os negócios. Então, aí você começa a ter aquele desafio de fazer o alinhamento da tecnologia com, efetivamente, a mudança que a empresa precisa passar, né? E que muitas vezes vem já enraizada lá do passado. Não, aqui o nosso negócio é assim. Vocês não entendem o nosso negócio. Então, ele sempre foi assim. Então, e certamente o Paulo já deve ter ouvido isso, né? O Daniel também. Ou seja, tudo parece ser específico. Olha, a minha realidade é específica, né? E aí vai deixando as oportunidades passarem, né? E aí os novos que vêm de fora, muito mais ágeis e preparados, engolem esses negócios, né? Então, esse é um grande desafio. Verdade. Perfeito. 1h06. Eu quero agradecer. Rodilson, está ouvindo? Espero ter conseguido representar, entrar em campo aí, feito seu papel, não tão brilhantemente como você, mas creio que a gente conseguiu seguir a pauta que você havia proposto. Eu quero agradecer a todos os comentários que tem aqui, tem bastante, pessoal. Então, assim, se eles não responderem, eu respondo, tá bom? Brincadeira. Mas o pessoal aí, a ponta firme, o pessoal vai responder. Paulo, obrigado. Banzato, obrigado. Daniel, mais uma vez aí, muito obrigado. Quiserem deixar uma informação final? Ao término da informação final, creio que o Rodilson vai disponibilizar uma tela aí, uma tela final com o e-mail de vocês também. E eu acabei de acessar a lista lá, tem muita gente que trocou contato lá na planilha de network. Muito obrigado, pessoal. Eu só quero agradecer essa oportunidade, agradecer a presença do Paulo e do Banzato, sem dúvida nenhuma do Rodilson, que foi o grande, né, promovedor e facilitador dessa nossa conversa. Espero que o pessoal que participou tenha gostado. Peço desculpas aí pelo pequeno interveniente e uma boa noite para todo mundo. Eu gostaria também de agradecer as pessoas presentes, né? É um papo, é um bate-papo que nós estamos tendo aqui. Eu acredito piamente que o lado humano sai muito fortalecido nesse momento aqui, que nós tenhamos realmente essa preocupação pelo lado humano, e deixando aqui novamente, né, a frase já que o Domênico Di Masi apareceu várias vezes aqui, ou seja, o ócio criativo, né, o trabalho, o estudo e o lazer, fazer essa composição de tal maneira que você não consiga enxergar a diferença entre o que é trabalhar, estudar e o lazer. Isso é interessante, extremamente interessante. Muito bem. E, por final, eu queria também agradecer. Rodrigo, foi sensacional. Você foi muito bem. Agradeço o Daniel e Paulo pelo convite também. O Rodilson, que está do outro lado, obrigado pela oportunidade. E eu queria aproveitar, só para a gente não perder muito, né, esse link que muitas vezes a gente tem no presencial, mas queria, entre nós quatro aqui, que a gente desse uma salva de palmas para todo mundo que está assistindo a gente, né? Sem dúvida. Então, obrigado, viu, gente? Obrigado e sucesso para todo mundo. E só complementando, né, perdão, Rodrigo, só complementando, pessoal, nós estamos lá no LinkedIn, atuamos no LinkedIn, respondemos, publicamos, né, são ideias boas que podem ser seguidas, né, aquilo que nós estamos falando, ou seja, busquem as fontes e cuidado com as fake news. Muito bom. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Esteja com vocês. É isso aí. O infinito e além. É verdade. Tchau. Vamos em frente. Tchau, tchau. Obrigado.